Olá, escritor! Bem-vindo à Carreira Literária! Hoje estamos aqui para fazer nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas. As perguntas que responderemos hoje foram as deixadas no meu último vídeo aqui no canal e também no post do Instagram. A partir de agora, vocês podem deixar perguntas neste vídeo aqui, que o próximo vídeo de perguntas e respostas será respondendo as perguntas deixadas nos comentários deste vídeo. Então vamos lá? By Franci Lima pergunta: qual o segredo para conquistar leitores nas redes sociais e assim percorrer o caminho até uma editora? Bom, a gente falou bastante sobre esse assunto no terceiro vídeo da nossa Semana Literária. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Semana Literária, como divulgar o seu livro. Basicamente lá a gente fala sobre como você pode usar a produção de conteúdo nas redes sociais para poder formar público leitor. Consulta lá o vídeo, porque com certeza vai estar mais completo do que o tempo que eu tenho aqui disponível para poder explicar. Ross Writer pergunta: quando vocês terminam de escrever, na hora da revisão é natural alterar alguns pontos da história ou até mesmo suprimir partes inteiras quando se tornam desinteressantes? Sem dúvida. Eu acho que assim, cada escritor tem o seu método, a sua forma de trabalho, mas esse momento da edição, de avaliar, de reavaliar aquilo que você escreveu num primeiro tratamento, tem que acontecer. Eu, por exemplo, eu vou fazendo esse trabalho de edição, acho que até pela minha própria profissão, à medida que eu vou escrevendo. Então eu escrevo um parágrafo, eu já paro ali mesmo para poder reavaliar, voltar e cortar alguma coisa que tem ficado, uma palavra que não tenha sido a ideal. Já tem gente que gosta de escrever, prefere escrever tudo de uma vez, quase que numa espécie de fluxo de consciência, e depois, num segundo tratamento, começa a ordenar aquele material, cortando o que acha que não ficou legal, reescrevendo partes que não ficaram suficientemente claras. Acho que você tem um processo diferente do meu, acho que pode compartilhar. Eu até tinha comentado com você que no livro do Stephen King ele fala que ele sempre escreve o primeiro tratamento do livro dele a portas fechadas, ele senta, escreve tudo numa tacada só, deixa o livro dentro de uma gaveta, vai fazer outras coisas durante uns dias e depois ele vai pegar aquele livro para ler com outros olhos, ver se o que tem de desinteressante. Muita coisa é cortada, os autores têm que se acostumar que às vezes capítulos e parágrafos inteiros vão embora numa segunda leitura, isso é normal. Não precisa ter... Não precisa ser tão apegado às suas palavras. Acho que cada 5 páginas que você escreve, uma é aproveitada, né? No processo de escritura e reescritura, de edição, de corte. A média é mais ou menos essa. A cada 5 páginas que você escreve, uma você aproveita. Então, para você escrever um livro de 100 páginas, no final das contas, você escreveu 500. Lorena Saraiva pergunta: alguma de vocês tem um livro de romance nacional atual para indicar? Algum que não seja hot e seja de uma autora nova? Aqueles de leitura simples? Temos! Sim! A gente vai indicar, então, um blog para chamar de meu, que foi a nossa primeira publicação pelo selo Transversal, um tique-lit, delicioso de ler, engraçado, divertido e uma leitura muito leve, um ótimo entretenimento para você que está procurando uma autora nacional nova. O link para o livro, caso interesse, está aqui na descrição também, um blog para chamar de meu. Lucas Paixão Nascimento pergunta: como funciona a lucratividade da publicação? O percentual do lucro é estabelecido pelo escritor ou pela editora? E como é a repartição deste lucro? Essa proporção dos lucros, a divisão dos lucros, ela é estabelecida pelo mercado, não é nem pela editora, nem pelo autor, nem pela livraria, é pelo mercado, pelo conjunto da coisa, o funcionamento do mercado do livro. Então, como é que funciona? O escritor recebe 10%, e aí muitas vezes ele fica pensando, nossa, mas eu recebo só 10%, a editora recebe 90%. Não, a editora não recebe 90%. 50% em geral ficam com as livrarias, esse é o percentual médio cobrado pelas livrarias. Se existir uma distribuidora no meio desse caminho, dessa relação, esse percentual pode atingir até 55%, 60%, dependendo da editora com qual ela esteja negociando. E a editora fica com o que sobra disso, deduzido também os custos que ela tem para produzir o livro, principalmente custo de impressão, com os profissionais envolvidos. Então a editora fica com uma média aí de 12%, 13% em cima de cada livro. A livraria fica com 50%, sendo que ela também tem os custos dela, então, tirando os custos dela, ela fica com aproximadamente 30%. Então, você vê aí que, na verdade, é um mercado muito difícil. Como a gente ainda não tem escala nesse mercado, né? As tiragens, principalmente de autores nacionais, ainda são pequenas. É um mercado que, no final das contas, é pouco lucrativo para todo mundo, que é uma realidade que a gente está tentando mudar. Edmar Ruas pergunta: depois de haver terminado o livro, na opinião de vocês, qual a melhor estratégia?
Procurar de imediato uma editora ou formar primeiramente uma boa base de leitores de fãs nas redes sociais e esperar que as editoras te procurem. Ou que você possa usar uma base de fãs como um trunfo para negociar um bom contrato com uma editora. Um caminho não impede o outro, na verdade. Você pode ir tentando construir uma base de fãs, de seguidores, de leitores e ao mesmo tempo ir tentando apresentar para editoras que você tenha detectado que tem um perfil do seu original. O ideal é que você esteja sempre se movimentando, né? Você pode mandar para as editoras e ir fazendo as coisas simultaneamente. Uma base de fãs bem formada sempre saltará aos olhos das editoras, então isso sempre vai ser um trunfo. Pablo Madeira. Flávia, sei que você é editora e possui sua própria empresa para a publicação de autores nacionais, mas você já pensou em se tornar uma agente literária? Digo, orientar autores e cuidar de toda a parte burocrática para conseguir a publicação dos mesmos em outras editoras? Então, Pablo, na realidade, a gente já faz esse trabalho na prática. Ao longo desses anos à frente de uma pequena editora, o que eu pude perceber é que o que mais tem no mercado são escritores justamente com essa demanda. Eles não sabem muito como o mercado editorial funciona, como faz para abordar as editoras, como negociar o contrato com a editora. Então, na realidade, a gente já faz um pouco esse papel de agente literário com os nossos autores e também através do curso Escritor Profissional, como publicar e projetar seus livros no mercado, que foi um curso que a gente criou exatamente para responder a essas perguntas, para atender a essas demandas diretas que o escritor, principalmente o escritor iniciante, tem. Ou seja, fazer ele entender como funciona o mercado, como funciona o contrato de cessão de direitos autorais, como negociar com uma editora, como abordar uma editora, como redigir a sua apresentação para uma editora. Ao meu ver, esse é o papel que um agente deve desempenhar e a gente condensou todas essas informações e orientações nesse nosso curso, que é uma forma da gente conseguir atingir um número maior de escritores. Então, por acaso, nós estamos nesse momento com o curso aberto para vagas e o link, caso você se interesse e queira se inscrever no curso, está aqui na descrição desse vídeo. Olivia Lauber pergunta: quais são as melhores estratégias para formar um bom mini currículo de autor para usar no Book Proposal, sendo um escritor iniciante que nunca publicou um livro? Legal, ótima pergunta, Olivia. A gente também respondeu a ela no nosso primeiro vídeo da Semana do Escritor. Então a gente fala lá, você pode consultar, credibilidade, tá? Semana do Escritor, credibilidade, em que a gente fala sobre isso, sobre o que o escritor tem que fazer para conseguir formar esse portfólio e conquistar credibilidade diante do editor. Então, basicamente, é sendo ativo dentro do meio literário, dentro do meio editorial, propondo ações, propondo projetos, participando de coletâneas, procurando revistas eletrônicas nas quais ele possa publicar seus contos, seus textos, criando uma rede de relacionamentos com outras pessoas do meio, estando antenado, sintonizado com o que está sendo produzido, comentando nos canais de outras pessoas, nas redes sociais de outras pessoas. Dessa maneira você vai criando uma rede de relacionamentos e as oportunidades para você publicar numa revista, numa coletânea vão aparecendo e isso vai fazendo com que você forme esse portfólio tão importante na hora de você apresentar seu projeto para o editor. No YouTube, a K. Joyce perguntou: sou escritora iniciante e tenho muitas dúvidas, já respondidas no canal. Ultimamente tenho tido problemas sobre ter vontade de prosseguir satisfatoriamente com o texto. As minhas perguntas: como saber se o texto está ficando bom e como se concentrar em uma só história? Olha, eu acho que a melhor maneira de desenvolver esse senso crítico sobre o seu texto é lendo. Lendo de tudo, estabelecendo para você uma dieta constante e variada de leitura. Então leia os clássicos literários, os grandes escritores, leia autores contemporâneos para você saber que tipo de linguagem, de estratégias, de narrativas estão sendo produzidas, quais as ferramentas os escritores estão usando hoje. Então é isso, leia, leia e leia. Eu acho que essa é a melhor forma de você desenvolver um senso crítico para avaliar os textos dos outros e o seu próprio. E ter uma rede de contatos com outros escritores, possíveis leitores betas, amigos sinceros que possam te dar críticas construtivas. Para outra pergunta dela, como se concentrar em uma só história, olha, Joyce, o ideal é que quando você começa a escrever um romance ou um conto que seja, você já tenha na sua cabeça mais ou menos delineado de onde que você quer começar e aonde que você quer terminar, aonde que você quer chegar. É importante que você vá construindo uma história com anotações e desenhando uma escaleta, fazer um esqueleto da história antes de sair escrevendo.
Porque muitas vezes a dificuldade, né, que o escritor acaba encontrando no meio do caminho é porque ele não planejou minimamente aquilo que ele queria fazer, ele não estabeleceu as intenções dele, e aí por isso ele acaba se perdendo. Então acho que um bom planejamento, né, não precisa ser um planejamento de repente com todos os capítulos detalhados, acho que cada escritor tem o seu método, né, a sua intenção, mas é importante justamente definir essas intenções. O que você quer com o seu romance ou com o seu conto, aonde você quer chegar, estabelecer um norte, porque isso vai te ajudar a focar nessa história, a não dispersar, a não desistir no meio. Uma coisa que eu faço pessoalmente é quando eu vou tendo ideias para outras histórias, eu pego meu celular, abro o bloco de notas, escrevo esse pensamento, essa ideia e vou deixando elas de lado. É sempre importante você focar no que você está fazendo no momento. Se você tiver uma ideia que é muito boa e se empolgar e sair escrevendo, a chance de você perder o fôlego durante essa história é muito grande, porque os dias vão passando e as coisas vão mudando. E você acaba às vezes se empolgando mais com a história que você começou depois e abandonando aquela, e aí ferra tudo. Denise Alina Dars pergunta: gostaria de saber se há alguma sugestão de literatura voltada à psicologia e até mesmo filmes que possam nos auxiliar na construção de personagens e sua personalidade. Além disso, há alguma forma de conseguirmos nos manter focados em uma história e não pipocar de uma ideia a outra e no final não conseguir concluir nenhum romance? Bom, acho que o que eu falei anteriormente responde a parte final da pergunta da Daisy. Vai anotando todas as ideias que você tem num bloco de notas e tenta deixá-las de lado e voltar para elas depois. Uma ideia decantada também, ela é muito melhor trabalhada do que quando você vai na paixão de cara, né? E sobre a indicação, até ali, como eu já fui da área, estudava psiquiatria, estava no meio da minha formação, eu vou dar então a indicação de um livro técnico, que é o Diagnóstico Psicanalítico, da autora Nancy McWilliams. Esse livro é simplesmente fantástico. Ele é um livro de não ficção, mas é um livro que traz em detalhes e de forma muito acessível ao público geral questões sobre personalidade, transtornos de personalidade. E eu recomendo esse livro. Esse livro ele é um deleite, tanto para autores que buscam construir personagens verossímeis com doenças mentais que existem, quanto para psicólogos ou psiquiatras. Tá aí a indicação. Bom, pessoal, então essas foram algumas perguntas que a gente selecionou para responder. Não daria para responder tudo aqui, senão o vídeo ia ficar gigantesco. Mas deixem aqui suas perguntas para que a gente responda no nosso próximo Perguntas e Respostas. A gente promete que vai tentar fazer vídeos assim com alguma regularidade. E é isso, obrigada por nos acompanhar aqui. Não deixe, por favor, de nos acompanhar nas outras redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, se inscrever no nosso mailing, o link está aqui na descrição, e também de comentar esse vídeo, de curtir, de ativar o sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Muito obrigada aqui pela sua presença, por você que nos acompanha, um beijo e até a próxima!